Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias, dando prosseguimento à exposição deste livro, nossa série de profetas menores, que está caminhando já para os seus finalmentes. A jornada é longa, né, irmão Zé? 12 profetas. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 2, hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Malaquias capítulo 2, verso 1 ao verso 9, eu peço que você dê uma olhada à sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia, compartilhe. Amém? Malaquias capítulo 2, verso 1 até o verso 9. Diz assim: E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então, vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca. Algumas traduções, a verdadeira instrução estava em sua boca. E nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Amém? Ô misericórdia. Queridos, nós temos desde o princípio aqui deste livro de Malaquias, nós temos aprendido e ouvido nas mensagens que Deus, Ele verdadeiramente é um Deus que se importa com o culto que nós prestamos a Ele. A nação de Israel, especificamente o Reino do Sul, Judá, depois de 70 anos de cativeiro, havia regressado do cativeiro da Babilônia. E nesse período de 70 anos, eles provaram da disciplina de Deus. E depois eles retornaram, por ordens do próprio Deus, diante de uma profecia. Ciro havia libertado esse povo e permitido que eles voltassem para Jerusalém. Ao retornar de Jerusalém, ou para Jerusalém, da Babilônia,
eles ainda passaram por um processo de restauração espiritual, de maneira que esse povo, eles provaram mais uma vez da disciplina de Deus, das advertências da palavra de Deus, enviadas por meio dos seus profetas, e depois desse longo período, eles realmente acertaram-se com Deus, fizeram um concerto, renovaram a sua aliança, né, e durante 3 momentos, 3 retornos da Babilônia, né, primeiro com Zorobabel, Ageu, Zacarias, depois vem o Esdras, Neemias, a cidade foi plenamente restaurada, o templo foi reconstruído. É verdade que um templo bem menor do que era antigamente com Salomão, mas o templo foi reconstruído, né? O culto havia sido restabelecido, promessas de Deus foram feitas e bênçãos foram concedidas ao povo naquele momento, na terra em que eles estavam, e outras promessas mais. Promessas maravilhosas a respeito da vida de um rei, de um pastor que viria para cuidar e apacentar o seu povo, mas os anos passaram. Aproximadamente 100 anos passaram-se, desde que Zacarias, o último profeta que nós estudamos, fez aquela porção de promessas e profecias feitas a respeito de coisas maravilhosas, de um rei, de um Messias, de um Salvador, que viria para liderar o seu povo, para trazer paz ao seu povo, para conduzi-los, né, no momento da necessidade. Um povo que estava desesperançado, combalido, foi reanimado com todas aquelas promessas. Mas os anos foram passando. E durante 100 anos, aquelas promessas feitas por Zacarias lá atrás, pareceram cair no esquecimento. As pessoas começaram a desanimar. As pessoas começaram a achar que talvez Zacarias não estivesse falando a verdade, talvez tivesse os enganado. Muitas daquelas promessas pareceram demoradas demais, e eles então começaram a experimentar um verdadeiro esfriamento espiritual. As dificuldades começaram a vir, as lutas, as provações, os momentos difíceis, muita seca, momentos difíceis na agricultura, na plantação, né, a falta de chuva, e as dificuldades começaram a surgir, e aliado ao desânimo e à apostasia, ao esfriamento espiritual, às dificuldades sociais, econômicas, né, políticas que eles começaram a experimentar, tudo isso começou a refletir primeiramente aonde? No culto, na relação do povo com Deus. É interessante, né? Porque Malaquias ele mostra para nós exatamente o problema central do homem em relação a Deus. Quando as dificuldades começam a vir e as promessas de Deus parecem ser demoradas demais para se cumprir sobre a nossa vida, e quanto mais as dificuldades vêm e mais essas promessas parecem ser demoradas, há um abatimento da nossa alma, há um desânimo, há um esfriamento. E a primeira área da nossa vida a ser impactada e comprometida é o culto nosso a Deus. E não são poucas as vezes que nós vemos pessoas hoje em dia, né, que diante das pressões do mundo, das dificuldades, dos problemas, de Deus muitas vezes parecer estar em silêncio e não responder às orações, ou muitas vezes as promessas de Deus parecem estar distantes demais para se cumprir sobre nós, a primeira reação que as pessoas têm geralmente é abandonar a igreja, é ir embora, fugir do culto, mas não antes de entrar num tipo de adoração ou de culto, de certa forma relapsa, né? Negligente. Às vezes cai-se primeiramente no automatismo religioso, né? Fazer os ritos de maneira automática, num ativismo religioso superficial, até que elas chegam a uma espécie de enfado e canseira, e aí elas mesmas decidem abandonar o culto a Deus. Queridos, isso é uma tendência, uma inclinação natural do coração humano. E Malaquias vem como último profeta, a última voz profética levantada por Deus, antes de um longo período de 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Seria um momento em que Deus usaria a vida de um profeta para dar uma última injeção de ânimo, de encorajamento, antes que viesse esse período de silêncio em que Deus não falaria mais, e aí de repente surgiria aquele que prepararia o caminho para o Salvador, né?
É algo interessante, se nós analisarmos, no momento em que o povo está desanimado aqui, que Malaquias surge com essa voz, essa última voz profética, e depois de Malaquias, 400 anos de silêncio ainda, até o cumprimento das promessas feitas lá em Zacarias, da vinda do rei, para quem está vivendo no tempo ali, na esfera de tempo humano, é algo que parece uma eternidade, né? O tempo parece não passar nunca, e realmente as promessas de Deus parecem estar demorando demais. Mas quando nós paramos para analisar na perspectiva de Deus, na maneira como Deus olha para o tempo, é como se as pessoas estivessem chegando na ponta, na beira do caminho, chegando, sabe quando você está indo de carro para algum lugar e o GPS está te levando, e você de repente está prestes a chegar no lugar do destino, só que ainda pinta uma dúvida se realmente o GPS está certo mesmo, e aí você decide mudar a rota, faltando poucos metros para chegar no lugar do destino, você decide mudar a direção e pegar um outro caminho que te leva para um caminho completamente distante. Sabe quando você muitas vezes está andando no escuro e por várias vezes você passa perto do apagador, né, do lugar de onde se acende a luz ali, mas você vai tateando, você chega a passar a mão até do lado, e você se vira e dá mais 10 passos para a esquerda e se distancia do lugar de onde você estava realmente procurando para acender a luz. Quando nós olhamos para o tempo, as pessoas estavam muito, na perspectiva de Deus, é claro, chegando muito próximo do cumprimento dessa promessa. É como se a vinda do Messias estivesse logo ali. Mas justamente nesse momento em que elas começaram a julgar que realmente as promessas de Deus estavam demorando demais. Estavam realmente desanimadas. E isso começou, esse desânimo, esse esfriamento espiritual começou a se refletir no culto. De maneira que as pessoas passaram então a se comportar de maneira negligente, pois Deus já havia estabelecido na lei o padrão de culto que Ele exigia e que as pessoas deveriam prestar a Ele. No entanto, as pessoas começaram então a deixar isso de lado. Começaram então a tratar o culto de qualquer maneira. E quando nós lemos o livro do profeta Malaquias, irmãos, nós vamos descobrir, a primeira coisa que a gente vai descobrir, e que é o ponto central: Deus, Ele se importa com o nosso culto. Às vezes, existem pessoas que querem determinar para Deus, sobre os seus critérios, sobre a sua maneira de achar o que é melhor para fazer, em relação ao culto que oferecem a Deus. E elas muitas vezes se esquecem que Deus já determinou na sua palavra a maneira como Ele quer ser adorado, a maneira como Ele quer ser cultuado. Então, não é sobre a minha exigência, a minha forma de ver o culto que eu irei prestar a Deus, como é que eu realmente vou realizar esse culto. Não é sobre as minhas determinações, não é sobre os meus critérios, não é a forma como eu decido cultuar a Deus, que eu acho que é melhor e que Deus deve assim aceitar. Não. Deus já determinou na sua palavra a maneira como Ele quer ser cultuado. E não é a minha maneira e nem a sua, é a maneira dEle. E Ele se preocupa com a forma como nós estamos prestando esse culto. Diante desse cenário de esfriamento espiritual, de desânimo, que estava trazendo reflexos no culto, né, impacto no culto que estava sendo oferecido a Deus, o que muitas pessoas começaram a fazer? Muitas delas passaram a levar animais imperfeitos, né, fora do padrão exigido por Deus para o sacrifício, animais mancos, mesmo tendo o melhor da criação, e muitas vezes prometendo levar até eles, mas quando chegava na hora do sacrifício, levavam um animal cego, um animal aleijado, manco. Não era exatamente, não era o mais novinho, não era o melhor do rebanho que era oferecido a Deus. As pessoas passaram então a tratar o sacrifício, a adoração, o culto a Deus de qualquer maneira. E Deus então levanta o profeta para repreender esse povo. Quando nós chegamos aqui no capítulo 2, queridos, há uma queixa
levantada por Deus em relação aos sacerdotes, a liderança do povo, responsável pela condução do culto. Deus, ele se preocupa com o culto em que o povo dele está prestando a ele, mas também Deus responsabiliza os seus líderes por serem aqueles que deveriam conduzir o culto a Deus e conduzir o povo nesta verdadeira adoração, conforme o padrão exigido por Deus. Então, o que nós vamos ver agora no capítulo 2, verso 1 a 9, queridos, é que o culto a Deus, ele deve ser conduzido por homens fiéis, capazes e hábeis para o serviço. Não pode ser qualquer pessoa. Nós já vimos no contexto neotestamentário a respeito da liderança, nós temos visto isso nos domingos pela manhã, a carta que Paulo escreve a Tito. A preocupação de Paulo em estabelecer um quadro de qualificação para os líderes, de maneira que isso possa representar autoridade e respeito, credibilidade, testemunho por parte da liderança. E Malaquias, ao escrever no capítulo 2, verso 1 a 9, falando exatamente dessa queixa que Deus tinha para com os sacerdotes, muito se assemelha ao padrão de liderança que Paulo combatia juntamente com Tito em sua carta, no qual Tito haveria de se empenhar no seu ministério para trabalhar com os líderes na igreja de Creta. Queridos, qual era a responsabilidade dos sacerdotes no templo? Os sacerdotes, eles tinham uma responsabilidade especial de receber os animais que o povo trazia para o sacrifício. E ao receber aqueles animais, dois problemas estavam acontecendo ali, que eram uma forma de negligência e omissão por parte dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles deveriam analisar, examinar os animais recebidos para o sacrifício, trazidos pelo povo, e dizer se aqueles animais eram apropriados ou não para o sacrifício. Eles, sacerdotes, tinham a responsabilidade de dizer para aquela pessoa se o animal que ela trouxe para o sacrifício estava dentro do padrão exigido por Deus ou se ele deveria ser descartado e ser trazido outro. Só que o que estava acontecendo? Como o desânimo, e a frieza espiritual era generalizada em todo o povo, isso afetou inclusive os próprios sacerdotes, que passaram a ser líderes frouxos e que estavam permitindo passar qualquer coisa. As pessoas estavam trazendo todo tipo de animal imperfeito, cego, manco, e eles estavam recebendo e oferecendo no sacrifício. Por isso, o Senhor Deus diz que eles estavam profanando o altar de Deus, porque eles tinham a responsabilidade de examinar os animais que estavam sendo trazidos, mas eles não estavam fazendo isso. Estavam deixando eles trazerem qualquer tipo de animal, por mais imperfeito que fosse, traziam, e eles recebiam e ofereciam esses animais sobre o altar de Deus. Além do mais, isso tudo era reflexo de como esses sacerdotes estavam realmente enfadados com o serviço do Senhor. Veja só o capítulo 1, verso 13. Eles mesmos dizem, e ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Os próprios sacerdotes já estavam cansados. Mata cordeiro, limpa cordeiro, tira os excrementos, leva o excremento para fora, pega ali a parte, coloca para assar, outra parte limpa o sangue do altar. Na verdade, essa função específica aqui não era bem do sacerdote, mas dos levitas. Os levitas tinham a responsabilidade maior de cuidar da limpeza do templo. Os levitas tinham a responsabilidade de pegar o animal sobre o altar, imolar, cortar ele, tirar todos os excrementos, toda a parte interna, removia, levava isso para fora do templo, pegavam a parte que ia ser assada, limpava o sangue do altar, fazia toda a limpeza, pegava os bois, os cordeiros, os animais que iam ser sacrificados no dia seguinte, tocava eles para fora e prendia lá no cercadinho deles. E por último, se desse tempo, aí eles tocavam algum instrumento. Hoje em dia, a pessoa souber tocar um pouquinho um instrumento, e souber cantar um pouquinho, as pessoas já falam, é levita,
né? Se realmente é levita, né? Ele deveria dar a chave da igreja para ele abrir a igreja, limpar a igreja, né? Expulsar bêbado, cachorro da igreja, né? Botar a chupeta na boca do menino que estiver chorando. Ele fica responsável por tudo no templo, né? Esse que é o verdadeiro levita, né? Que cuida de tudo, da limpeza, da ordem, de tudo dentro do templo. E assim eram os levitas, faziam esse tipo de trabalho. Mas os sacerdotes, que eram responsáveis por liderar e conduzir o povo nessa adoração, estavam realmente desanimados. Estavam tão desanimados e frios em relação à sua fé e à sua responsabilidade no ofício do sacerdócio, que eles passaram a se tornar negligentes e omissos no desempenho da sua obra, de maneira que o texto mesmo vai dizer, né, que o Senhor Deus disse que eles estavam profanando o templo do Senhor. Veja só, o texto vai dizer para nós, queridos, que verso 4 a 6, ele vai mostrar para nós que Deus, ele se importa tanto com o culto e responsabiliza tanto os sacerdotes pelo cumprimento do seu ofício, né, que ele chega a evocar aqui o exemplo do pai de todos os sacerdotes, aquele cuja tribo foi escolhida para ser a tribo dos sacerdotes. Aqui me refiro a Levi. Veja que o verso 4 a 6 vai dizer: então vocês saberão que fui eu que lhes fiz essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. E o que Levi fez? Me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei ou a verdadeira instrução estava na sua boca. Nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz, retidão, e o que ele fez mais? Desviou a muitos do pecado. Deus, através do profeta, aqui está chegando para aqueles sacerdotes e está dizendo: olha, não tem explicação, não tem justificativa o fato de vocês estarem agindo dessa forma. Vocês perderam completamente a noção da responsabilidade que vocês têm em desempenhar esse ofício de sacerdotes. Ora, eu fiz uma aliança com Levi, o pai de vocês, e Levi, desde o princípio, sempre foi fiel a mim. Ele sempre me temeu e tremeu diante do meu nome. Além de desempenhar essas funções, né, de coordenar o culto, conduzindo as pessoas na verdadeira adoração estabelecida por Deus, de examinar os animais, ver se são apropriados para o sacrifício, o texto vai dizer para nós que os sacerdotes, eles tinham uma outra responsabilidade, que era de instruir o povo na lei de Deus. Enquanto o sacerdote estivesse realizando o sacrifício sobre o altar, cumprindo e obedecendo a ordem do Senhor, descrita na lei de Moisés, enquanto ele fazia aquele sacrifício, ele deveria estar explicando para o povo o significado daquilo. De maneira que as pessoas estariam ali não somente presenciando ou participando daquele momento, como também elas receberiam a instrução da palavra de Deus da boca do próprio sacerdote. Veja que o seu ofício, a sua responsabilidade, era muito mais do que um mero ativismo religioso, mas se envolvia com as implicações da lei de Deus com o coração das pessoas. O que a lei de Deus, ela tinha por significado ou implicação nas vidas que estavam ali presentes. O sacerdote tinha essa responsabilidade de ensinar. E Deus vai dizer que Levi, ele não somente cumpriu fielmente o seu ofício, como também ele ensinou, ele instruiu. A palavra de Deus sempre esteve presente na sua boca, e através da sua instrução, do seu ensino, ele desviou a muitos do caminho do pecado. Era essa a responsabilidade que os sacerdotes tinham e que eles tinham por exemplo, referência a Levi, no qual eles deveriam se espelhar como o plano original de Deus, né? Como se Deus estivesse mostrando para aquela geração de sacerdotes ali, negligentes e omissos com o culto, mostrando: olha,
vocês deveriam se espelhar com o pai de vocês, Levi. Não deveriam ter se desviado do caminho de Levi, mas se mantido fiéis, assim como Levi foi. Mas por que vocês deixaram o caminho do Senhor? A responsabilidade de levar o conhecimento ao povo, eles estavam fazendo exatamente o contrário que Levi fazia. Veja só o verso 7 e 8. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o quê? O conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei. Era responsabilidade do sacerdote, enquanto ele imolava o cordeiro sobre o altar, estivesse explicando para o povo o significado daquilo, e aplicando essa mensagem ao coração deles. Mas o que eles estavam fazendo? Versículo, ele termina assim: porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. O sacerdote, ele não é somente o mediador entre o povo e Deus, mas é o mensageiro do Senhor. Ele transmite a instrução, a mensagem, e aplica ao coração do povo. Aí o verso 8 diz: mas vocês, o que vocês fizeram? Desviaram do caminho, e pelo seu ensino, fizeram o quê? Olha só, Levi desviou muitos no caminho do pecado, mas essa geração de sacerdotes aqui, não, fez o contrário, levou muita gente para o buraco. Fez exatamente o contrário que Levi estava fazendo. Enquanto Levi estava levando o pessoal para longe do pecado, essa geração de sacerdotes estava fazendo o contrário, levando o pessoal para o caminho do pecado mesmo. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Eles se desviaram, e não somente se desviaram, porque isso é algo terrível, né? Se uma pessoa ela quer se desviar dos caminhos do Senhor, é uma escolha que ela está fazendo e está prejudicando ela mesma. Mas decidir se desviar do caminho da verdade e ainda levar muitos com ele, desviando a muitos juntamente com ele, aí alguns chamam isso de síndrome de Lúcifer, né? De levar consigo um terço dos anjos. Quantas igrejas que muitas vezes uma liderança se divide, e aquela pessoa que exerce um tipo de liderança influente, que está por trás da divisão do corpo, sai e leva um terço da igreja junto com ele, não é? Faz com que centenas, né, dezenas de pessoas passem a ser influenciadas e convencidas, persuadidas por ela, de que elas devem também ir caminhar junto na mesma direção. O final delas é trágico, e é por isso que Deus haveria de julgá-los, porque Deus se importa com o culto que é prestado a Ele. Deus se importa tanto com o culto que está sendo prestado a Ele, que Deus ele não vai ficar isento, ele vai ficar inerte, ele vai ser parcial. Não, Deus ele vai agir e vai trazer juízo, ele vai colocar as coisas no eixo, porque tudo que é feito dentro do templo ali era oferecido para Deus, dentro das exigências da lei de Deus. Se algo estava sendo feito fora dos padrões de Deus, Deus se importava tanto com o culto que estava sendo prestado a Ele, que Ele haveria de agir no meio deles, no meio do povo, trazendo juízo, julgamento sobre os responsáveis. Queridos, isso é muito sério. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor, se há algo de errado no culto que está sendo prestado a Deus, queridos, Deus ele conhece exatamente quem são os responsáveis por isso, e Ele vai agir, porque a igreja é dele, o povo é dele. Eu sempre falo, né, que algumas pessoas chegam para mim e falam assim: não, existem aqueles donos de igreja. Eu falo: não existe dono de igreja. Existem pessoas que acham que são donos da igreja, mas a igreja só tem um dono, e é o Senhor. É o Senhor. Muitas vezes alguns podem olhar assim e ver assim: nossa, existem tantos problemas na vida da igreja. Será se a liderança da igreja não está enxergando, não está vendo? Será se o pastor da igreja não está vendo os problemas que a igreja está passando? Queridos, quando Deus ele se levanta para agir no meio da igreja, para trazer juízo sobre pecados, para tratar e restaurar feridas, queridos, não é o dedo do pastor e nem o dedo de algum líder da igreja que vai tornar a situação melhor. Nós precisamos estar unidos em oração,
suplicando a Deus: Deus, tem misericórdia do seu povo. Não deixe que essa situação se instaure no meio do seu povo, da sua igreja. Que o Senhor haja em nosso favor. Se houver pecados ocultos, que eles sejam revelados e que sejam tratados. Que os responsáveis por aqueles que estão causando o atraso na obra de Deus, por causa dos seus pecados, trazendo maldição sobre a vida do povo de Deus por causa dos seus pecados, que o Senhor Deus trate, se encarregue. O próprio Deus vai se encarregar disso, queridos. Porque o maior interessado pelo bem-estar espiritual da igreja é o próprio Cristo. É o noivo que um dia virá para buscar. E quando ele vier para buscar, queridos, ele não vai buscar qualquer uma, não. Ele não vai pegar uma noiva suja, maltrapilha, não. Jesus, quando ele vier, ele vai buscar uma noiva linda, perfeita, purificada, santificada para ele. Por isso, Deus, ele se encarrega de tratar desses problemas. Ele levanta os seus profetas para denunciar o pecado. Sim, é verdade. Ele levanta os homens dele para falar da palavra de Deus e advertir o povo para que se arrependam dos seus pecados e voltem-se para ele. Mas Deus, ele há de tratar, porque o povo é de Deus, a igreja é do Senhor. O que Deus iria fazer com esses sacerdotes negligentes e omissos com o culto do Senhor? Com esses sacerdotes que estavam profanando o templo do Senhor, aceitando qualquer tipo de animal. Veja só os versos 1 a 3 e depois o verso 9. Olha só o que Deus ia fazer com esses sacerdotes. Ele diz: e agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos, veja que o Senhor Deus ainda está concedendo uma oportunidade. A advertência, ela está sendo dada, e ele está concedendo uma oportunidade para que eles se arrependam. Mas ele diz: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, e aí ele vai falar exatamente o que ele vai fazer. Deus vai fazer 3 coisas com esses sacerdotes. Veja só o que ele diz: lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Então, ouça bem isso. Quando é que um crente anda debaixo de maldição? Ué, mas é possível um crente andar debaixo de maldição? Ora, se ele não está debaixo da bênção de Deus, ele está debaixo do quê? Da maldição. Só existem 2 caminhos: bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção. Não existe um meio termo. Não existe meio termo. Ou se está debaixo da bênção, ou está debaixo da maldição. E quando é que um crente deixa de experimentar as bênçãos de Deus para andar debaixo de maldição? Quando ele desonra o nome do Senhor. Quando ele está em pecado. Quando ele vive em pecado, ele está debaixo de maldição. Até que ele reconheça, que ele se arrependa, abandone essa vida de pecado e volte-se para Deus, humildemente, arrependido, em contrição, Deus irá restaurá-lo. Mas até que isso aconteça, ele permanecerá debaixo de maldição. Veja que o texto está dizendo: o Senhor, ele mesmo disse: na verdade, já os amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Mas o Senhor Deus ainda concede a eles uma oportunidade de sair de debaixo dessa condição para voltarem-se para Deus. Bastava o quê? Eles dessem ouvidos à advertência, reconhecessem que de fato estavam vivendo uma vida errada. O que mais? O Senhor Deus haveria de amaldiçoá-los, amaldiçoar as suas bênçãos. Ele haveria também de reprovar a descendência deles. A descendência deles haveria de ser reprovada diante de Deus. E por fim, o verso 3, e aqui o ponto central no texto, queridos, que eu quero chamar a atenção dos queridos, né? A Bíblia ela é muito interessante, né? Porque ela, na sua tradução no português, ela chega a usar até alguns termos um pouco mais educados, né? Comparando com o original hebraico, né? Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. E aí o que ele vai fazer? Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas.
e lançarei vocês fora com os excrementos. O que é isso na prática aqui, né? O profeta está falando que Deus vai fazer com os sacerdotes. Quando os sacerdotes, eles cortavam o animal, eles tiravam de dentro do animal todos os excrementos, né? Tudo que havia ali dentro. A parte boa que era separada para assar, era colocada de um canto. E no outro lado, eles tiravam a parte dos excrementos que não prestavam, e eles levavam para fora do templo. Porque a lei de Moisés diz que se algum judeu tocasse nos excrementos de um animal, ele estaria imundo. E ele não poderia entrar no templo imundo. Certo? Por isso era removidos os excrementos e levado para fora. O que Deus está dizendo aqui com os sacerdotes? Sabe aqueles excrementos do animal que se alguém tocar vai ficar imundo e não vai poder entrar no templo imundo, sem ser purificado? Eu vou pegar esses excrementos e vou fazer assim, ó, esfregar na cara de vocês. E vocês vão ficar imundos, impuros. E obrigatoriamente vocês terão que ser expulsos de dentro do templo, e eu lançarei vocês fora junto com os excrementos. Veja só isso. Esterco, né? Os excrementos, né? A palavra excremento, ela é mais do que esterco, né? Porque ele pegava ali aquela parte do bucho, né? Exatamente. Pegava aquele bucho lá, limpava, né? Tirava toda aquela parte que tinha as fezes do animal, né? E as tripas, vísceras, né? Toda a parte de dentro, interna ali, o que não prestava era levado para fora do templo. Deus está dizendo que aquilo ali, se um judeu tocar, se tornaria imundo, né? Deus vai pegar aquilo ali, vai esfregar na cara do sacerdote, ele vai ficar imundo, e aí ele vai ter que sair do templo, não vai poder ficar lá dentro, porque ele está impuro, e ele vai ser expulso da presença de Deus e lançado fora junto com os excrementos, né? Essa é a maneira de Deus mostrar o quanto que ele se importa com o culto e o quanto ele detesta pessoas que não levam a sério o culto de Deus, o culto a Ele. Às vezes nós, queridos, não olhamos para as coisas que Deus supervaloriza na palavra, ou valoriza demasiadamente, né? Deus tem algumas coisas na Bíblia que Ele deixa bem claro que aquilo ali Ele não abre mão. Ele valoriza demasiadamente, Ele coloca lá em cima como ponto mais importante. Só que nós, muitas vezes, não tratamos com o mesmo peso e a mesma importância que Deus dá. Então, certamente, se essas palavras aqui, ditas por Malaquias, que Deus haveria de fazer, fossem ditas talvez nos nossos dias, se referindo a algum irmão ou membro da igreja, né? Ora, se você não der ouvido àquilo que eu estou te falando, eu vou pegar esse excremento, vou esfregar na sua cara e vou jogar você lá fora junto com esses excrementos. Hoje em dia a gente olha para isso e fala assim, não, coitadinho, ele é gente boa, uma pessoa conhece a família, né? Às vezes a gente tende a amenizar certas coisas que a Bíblia trata de maneira muito séria. E isso, queridos, não é só de maneira geral nas igrejas, tá? Isso é algo que às vezes até mesmo a própria família, a própria pessoa, ela não consegue entender o peso que isso tem. Quantas pessoas que às vezes tratam a igreja, o trabalho do Senhor, o serviço, os ministérios, os dons e talentos que recebeu do Senhor, de qualquer maneira. Quantas pessoas que são negligentes com a obra de Deus, quantas pessoas que não dão devido valor e devida importância ao culto. Domingo passado nós tivemos ceia, né? Participamos da mesa do Senhor. Quantas pessoas que não têm essa menor preocupação de examinar a si próprio, de participar da mesa indignamente, de muitas vezes querer passar a imagem de um crente que está vivendo em comunhão com Deus, que é um crente santo, fiel, mas guarda lá dentro pecados, guarda em seu coração ressentimentos e mágoas contra outra pessoa. Quantas pessoas que usam a sua língua para fofoca, para calúnia, para desavenças, são pessoas que muitas vezes não estão levando a sério o culto que estão oferecendo a Deus. Estão profanando a presença de Deus com suas próprias vidas, né? Então essa é uma reflexão que todos nós precisamos fazer, queridos, em relação ao culto que estamos oferecendo a Deus. Por que Deus haveria de agir dessa forma tão drástica, conforme descrito o texto aqui, para com esses homens?
sacerdotes negligentes e omissos, estavam profanando o culto do Senhor. Porque eles abandonaram a fidelidade da palavra de Deus. Eles deixaram de lado aquilo que eles deveriam prezar com a mais alta relevância nas suas vidas, que é levar a sério o culto, da maneira que Deus exigia deles. Se você quiser aprender e saber qual é o padrão de culto que Deus espera que você ofereça a Ele, leia a palavra de Deus. Mas se você abandonar a palavra de Deus, deixar ela de lado e não ler, não buscar esse conhecimento, como é que você vai saber a maneira pela qual Deus espera que você se ofereça a Ele? Como é que você imagina que vai ser o culto que você irá prestar a Deus? Por que muitas igrejas hoje simplesmente estão oferecendo um culto bizarro nas suas igrejas, né? Elementos durante a liturgia, no culto, coisas que não tem nada a ver com a adoração de Deus, porque a palavra de Deus foi retirada, porque a exposição clara das Escrituras foi abandonada, foi posta de lado. Por isso se admite qualquer coisa no culto, por isso que não se leva a sério o culto a Deus. As pessoas acham que podem viver uma vida de pecado lá fora e chegar aqui e fazer o que quiserem aqui dentro. Está tudo certo. É para a glória de Deus. E ainda usam esses termos, né? Fazemos isso para a glória de Deus. E aí faz qualquer coisa bizarra e só escreve embaixo assim, para a glória de Deus, como se tivesse uma autorização, né, de Deus. Não, já que é para a minha glória, então eu vou deixar vocês fazerem do jeito que vocês querem. Não é não. A palavra de Deus, ela estabelece critérios, normas, padrões que Deus exige do coração, da vida daquele que está na presença dEle, irá oferecer um culto a Ele. Queridos, duas perguntas importantes que você precisa sempre fazer quando você sair de casa e vier a este lugar aqui, seja numa quarta, seja num domingo de manhã, seja num domingo à noite. Sempre que você sair de casa para vir ao culto, tenha duas preocupações em mente. Primeiro, se o teu pastor, ele tem te instruído fielmente na palavra dele, e se ele te encoraja a andar dignamente perante Deus. Existem muitos que não têm essa preocupação em relação àquilo que estão ouvindo do púlpito. Quando eu vejo, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, aquele exemplo magnífico a respeito de Paulo pregando em Bereia, né? Ele anunciava a mensagem, todos conheciam Paulo, a fama e a reputação de Paulo percorria longe nas cidades. Certamente, nos dias atuais, Paulo seria um tipo de pregador famoso, né? Preletor de um conferencista, né? Respeitado, de renome, né? Mas mesmo assim, o que se via dos crentes de Bereia? Se está aqui dentro, se está tudo aqui escrito, pode ser Paulo, pode ser Billy Graham, pode ser Charles Spurgeon, pode ser qualquer pregador que seja. Tem que conferir para saber se realmente está aqui dentro. Então, se o teu pastor, se o líder, se o pregador, ele está te instruindo fielmente nas Escrituras e ele te encoraja a andar dignamente perante Deus, essa deve ser a sua primeira preocupação. E segundo, preocupe-se como anda o seu culto. E aí, quando nós falamos de preocupar em como anda o seu culto, não é só se preocupar com a maneira como você se porta aqui durante 1h30 nas reuniões, não. É como anda a sua vida diante de Deus. Porque esse é o verdadeiro culto que nós oferecemos a Ele. Esse é o verdadeiro culto. Mais importante do que aquilo que podemos oferecer a Deus durante 1h30 que estivermos reunidos aqui em comunidade, coletivamente aqui, nesse lugar, mais importante, Deus ele se importa com a sua vida, com o seu coração. É onde a sua mente está na hora que o pastor está pregando, na hora que os cânticos estão sendo entoados, aonde sua mente, seu coração está. Se ele está lá fora, se está numa partida de futebol do seu time, se está preocupando com a vida, com as coisas desse mundo, com o encontro que você vai ter com alguém depois que acabar o culto ali. Você não vê a hora do culto acabar logo, você precisa sair e encontrar com a pessoa lá fora para sair com ela. É assim, é com a sua vida. Deus ele está preocupado com a sua vida. Eu, sinceramente, queridos, eu prefiro
ter 10 pessoas aqui, mas que estão com um coração alicerçado, enraizado na palavra, de corações sinceros, para oferecer a Deus um culto verdadeiro, uma adoração verdadeira a Deus, do que ter 500 pessoas sentadas nesse lugar aqui, mas com a vida totalmente lá fora, só de corpo presente, mas com um coração completamente distante de Deus, da sua palavra. Então nós precisamos nos preocupar com o culto, porque se nós não nos preocupamos, querido, existe alguém que se preocupa, e esse alguém há de cobrar de nós o culto que nós estamos oferecendo. Esse é Deus. Amém? Que Deus então nos ajude e nos dê sabedoria. É preciso estar atento, porque Deus, Ele verdadeiramente se importa com o culto que nós oferecemos a Ele. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Vamos pedir a Deus que conduza a nossa vida nesse tempo. Bom, Clóvis, esteja fazendo essa oração por nós, por favor.